Ao longo da história, a vida do homem nunca foi simples, ela sempre foi muito complexa, sempre foi acompanhada também por grandes desafios, quer sociais, quer também desafios envolvidos na sua tribo, o local onde este homem estava inserido. Claro que em todo momento da sociedade, em todo parâmetro da própria existência desse homem, o mesmo buscou de todas as formas subir na vida e conquistar degraus mais altos. Todavia, esses obstáculos que sempre existiram na própria realidade, é a primeira questão a tratarmos aqui, de fato sempre o chamou para baixo de novo, como se fosse uma gravidade. De certa forma, a nossa vida também ela é formada e é forjada no fogo, na fornalha, assim pode-se dizer, justamente no sentido para que saiamos de lá vivos e aptos, de certa forma, nutridos com todos os obstáculos que enfrentamos pelo caminho no dia a dia, justamente para que alcancemos, vencendo essa própria realidade, justamente o pódio, o sucesso. Mas o que seria de fato esse pódio? O que seria esse sucesso? O que seria esse logro, essa conquista que esse homem pode alcançar na sociedade, principalmente uma sociedade tão quebrada como é a nossa e como é o mundo também. O mundo ele é cada vez mais anti-homem, ele é cada vez ele nos dá muito menos subsídios, vamos dizer assim, para que sejamos homens de valor, homens de sucesso. Ao contrário, ele nos põe para baixo e nos tira todas as armas, as poucas armas que temos para lutar e para vencer na vida. Claro que quando a gente olha para a juventude, por exemplo, é um clamor muito grande pelo sucesso, por se dar bem na vida, aquela fase, principalmente dos 20 anos, de você conquistar as coisas, de ter as coisas realmente com aquela visceralidade, aquela profundidade maior. Todavia, parece que cada vez mais, principalmente para os homens, essa capacidade está sendo tirada pelo baixo índice de testosterona, pelo baixo índice também de estímulo que esses homens estão tendo, ou até mesmo por outros estímulos também, estímulos outros que tiram essa capacidade dele de alcançar, de ir até o seu objetivo. E esse é o segundo ponto, vencendo a realidade ou entendendo que a realidade é dura, qual é o nosso objetivo como homem, de fato, de buscar essa, essa realidade, como nós estamos vivendo nesse mundo. E a resposta é: não podemos viver como homens sem objetivo de vida. Nós precisamos, ao entender a realidade, entender também que nós temos um objetivo claro de vida e precisamos buscar esse objetivo, quer profissional, quer pessoal, de alcance pessoal, por exemplo. Não importa o formato, mas você tem que ter esse objetivo, e isso também, infelizmente, está sendo cada vez mais tirado desse homem de forma proposital. Como falou um escritor uma certa vez, quando se referia à educação brasileira, ele falou que o fracasso da educação brasileira não é algo do acaso, mas é um projeto. E o fracasso desse homem, principalmente esse homem que está chegando aos 30 anos de idade, ou a grande maioria, que está saindo ou está entrando ainda nos 20 anos, ele não sabe o que vai ser da vida, não sabe o que fazer da vida, justamente por um projeto que o nosso país comprou, o sistema desse mundo comprou, justamente para afastar as únicas pessoas que podem trazer a segurança, a estabilidade para esse mundo, que é justamente os homens. Nós, homens, temos esse dever e temos essa capacidade, de fato, de fazê-lo, de fazer a coisa. Então, ter esse objetivo, de fato, é trivial, e tirar esse objetivo da gente, como acontece, a gente vê essas pessoas tiram o objetivo dos homens, entre as coisas desde da escola, desde o fundamental, do ensino médio, não nos ensinando coisas práticas, como tirando os cursos técnicos ou tirando profissões práticas, por exemplo. Isso não só desestimula esses homens, mas também tira, descaracteriza
completamente a sua capacidade de prover e também de se autoprover acima de tudo e de se fazer profissionalmente, de ter o seu dinheiro, de ter as suas coisas bem resolvidas, porque lá atrás é projetado que os homens fracassem. Então esse é o segundo ponto. Outro ponto a se tratar é justamente as buscas das virtudes e dos valores, ou seja, ao entender a realidade, ao ter um objetivo de vida, nós, os homens, buscamos, acima de tudo, de fato, as virtudes e os valores da vida, né? Como falou Marco Aurélio no livro Meditações, é um livro até que eu indico, um livro muito bom. Ele justamente fala sobre isso, sobre a busca dessa alma nobre, buscar justamente as virtudes, os valores, afastar-se dos desejos mundanos, ou seja, afastar-se de todo tipo de lascívia, luxúria, aí vai, né, os vídeos adultos e tudo mais, afastar-se dessas coisas e buscar cada vez mais as virtudes. Parece que na sociedade essas virtudes são, de certa forma, uma fraqueza, uma fragilidade, mas na verdade, também é para que esse homem, ao perder essas virtudes, esses valores, ele fique quebrado, ele não saiba o que fazer, qual é seu objetivo de profissão, de estudo, não entende a realidade ao seu redor e também não sabe o que de fato a alma dele precisa, que não é a luxúria. Como os homens aí são afogados na luxúria, são levados a qualquer bobagem sexual, mas é verdade, um homem que se controla, que se conhece, ele consegue domar tudo isso dentro dele, em sua mente, em sua psique. Isso também é um projeto e é tirado aí do homem, por isso essa fragilidade, essa fraqueza do homem em lidar com o sofrimento da vida, que nada mais é do que para nos elevar, para nos deixar mais fortes. Essa que é a grande verdade. A questão a ser debatida também é justamente ao entender tudo isso, é não se privar, é não se esse homem que entende as suas virtudes da alma verdadeira, que entende como funciona o jogo ou a realidade, e se livra das suas paixões mundanas mesmo, suas paixões carnais, espúrias, frívolas, como um todo, ele de fato não está preso a nada ou a ninguém, no sentido de expurgar a pessoa ou até mesmo rejeitar qualquer tipo de coisa que lhe oferece, mas justamente a não estar preso a jogos que esse mundo tem a oferecer, jogos de conquista, jogos no emprego, ou jogos até mesmo financeiros, ou qualquer outro tipo de ciclo que prenda esse homem uma espécie de karma da vida, do sistema dessa vida. De fato, ele está livre disso, ele está agora apto. Por quê? Porque ele conhece a realidade, ele conhece como as coisas funcionam, e ele desde cedo aprendeu a ter virtudes e valores, e justamente a saber como ele vai conseguir, por exemplo, ser um bom profissional, ser o seu próprio profissional, você ter ali o seu próprio negócio, ter o seu próprio empreendimento, justamente para não ficar preso a todo esse jogo, a todo esse ciclo aí que o sistema tenta aí nos impor e vai nos impor até o final das nossas vidas. Essa que é a grande verdade. Então, são pontos interessantes a notarmos justamente quando observamos que as pessoas cada vez mais envelhecem sem ter necessariamente nada, praticamente não tem nada, homens chegando ali aos 20 anos, aos 30 anos, 20 nem digo, mas 30 anos principalmente, sem conseguirem conquistar praticamente nada. Isso está cada vez mais comum, isso no Brasil não era para ser comum, e não terem capacidade, se o homem não tem um autocontrole, não tem suas finanças bem resolvidas, então ele não vai estar também seguro a ter uma família, constituir uma família, se não tem, a sociedade simplesmente colapsa, porque ela não gira em torno da mulher, como dizem, mas ela gira em torno desse homem que trombeteia as suas dificuldades, vence a vida e de fato se conhece por inteiro, sabe quem é, sabe o que quer na hora que quer.
Muito obrigado a todos. Se gostaram, compartilhe o vídeo. Inscreva-se no canal.